tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, tá? Vamos voltar e vamos começar por matemática, certo? Vocês vão tirar, ó, o livrinho de matemática. Vamos para a página 119, números fracionários, né? Que tem um textozinho dando informação como surgiu, né? Os números fracionários, certo? É uma fração que representa uma ou algumas partes do inteiro que foi dividida em partes iguais. Então, o texto diz como surgiu, que foi na volta do ano de 3000 a.C., que foi um faraó que deu a criatividade de trabalhar os números fracionários, né? Para isso, vocês precisam saber que vocês precisam estudar a tabuada, não é isso? Porque a tabuada é muito importante para o conhecimento de todos nós. Mesmo a gente estudando agora os números fracionários, nós também precisamos estudar a tabuada, certo? Para trabalhar as operações da adição, subtração, multiplicação e divisão. Os conteúdos de matemática que estavam mais pesados para a gente já trabalhou e nós iremos revisar quando voltar para a sala de aula. Por quem tiver dúvida, mande uma mensagem para mim, para a gente ir tirando as dúvidas, certo? E agora nós vamos dar continuidade a leituras de fração, números fracionários e outros que vai vir em diante, certo? Mas em números fracionários, a gente primeiro precisa saber o numerador, indica quantas partes do inteiro foram tomadas. O denominador indica em quantas partes o inteiro foi dividido, certo? Aí a leitura de frações é da forma que a gente lê, certo? Embaixo vai ter, quando o denominador é menor que 10, lemos o numerador e em seguida o denominador. Meu se for 2, terço se for 3, em ordem se for de 4 até 9. Aí aqui nós vamos ter, ó, um meio. Por quê? Porque nós temos um círculo e ele está partido no meio e eu só pintei um. Então é um meio, então é 1, 2. Então a gente lê um meio. Um terço é quando a gente tem 3 partes e a gente só pintou um. Então é chamado de um terço. Um quarto é quando nós temos um círculo com 4 pedaços e pintamos um. Então vai dar um quarto. 2 quintos, porque tem 5 e só pintamos 2. Então chamamos de 2 quintos. Um sexto é quando nós temos uma pizza e comemos um pedaço e sobraram 6 pedaços. Então a gente lê como um sexto. 4 sétimos é quando nós temos 7 fatias e nós comemos 4. Então, quando a gente for descrever na leitura fracionária, a gente vai ler 4 sétimos, certo? Um oitavo, a gente tem um círculo com 8 pedaços e pintamos um. Então, a gente vai ler um oitavo. E 5 nonos é porque o círculo tinha 9 bandeirinhas. E aí a gente pintou 5. Mas na hora da gente lê 5 nonos. Por quê? Porque a gente só pintou 5, mas o todo são quanto? 9. Então a gente lê 5 nonos, tá? Na página 121 vai ter também, quando o denominador é maior que 10, lemos o numerador e em seguida o número do denominador acrescido da palavra avos. Depois do 10, a gente lê 4 décimos. A partir do 11, a gente lê 4 13 avos. A gente vai encontrar o número que está em cima e vai ler embaixo 13, 12, 11 avos, certo? Tem 5, 25 avos. Por quê? Porque o 5 está em cima e o 25 está embaixo, certo? Então a gente chamamos de quê? De denominador, é o número que indica as partes do inteiro, e o denominador é o que a gente indica em quantas partes do inteiro está, certo? Aí 7 30 avos. Quando o denominador é 10, 100 ou 1000, lemos o numerador e acrescentamos a palavra décimo, centésimos e milésimos.
2 centésimos, 7 milésimos. Sempre que a gente encontrar o 10, nós vamos escrever como décimo. Sempre que a gente encontrar o 100 na fração, a gente vai ler como centésimos. E sempre que a gente encontrar 1000 na fração, nós vamos ler como milésimos. Depois tem um quadro que diz assim, atenção, e diz assim, o denominador nunca pode ser zero, certo? Numa fração, quando o numerador e o denominador forem iguais, a fração será igual ao mesmo, certo? Ou inteiro. Aqui tem 5 inteiros. Por que 5 inteiros, professor? Porque nós temos 5 quadrados e todos os 5 estão pintados. Então, eles são chamados de 5 inteiros. Porque além de ter 5, nós pintamos todos os 5. Não sobrou nada, certo? Então, a gente lê 5 inteiros. A gente também lê 7 inteiros. Por quê? Porque nós temos 7 quadradinhos. Pintamos 7 quadradinhos e ele só tinha 7 quadradinhos. Então, a gente tem ele como 7 inteiros, certo? Na página 122, eu pedi para vocês fazerem atividade, certo? Tentaram, fizeram, certo? Então, agora, vocês vão para a página 123. E na página 123, também vocês vão dar continuidade a uma atividade, certo? Uma atividade bem bacana, tá? Então, o primeiro, vocês vão escrever a fração, trabalho 5 dos 7 dias das semanas. Então, está dizendo que é 5 sétimos, não é isso? Veja, preste atenção à forma de ler e vai formar em fração, certo? Vai usar o denominador e o numerador, tá? Certo? Para formar a fração. Embaixo, do mesmo jeito, observe a imagem dos dentes de segunda dentição e escreva a fração correspondente a cada tipo de dente. Incensivos, a gente tem como? Temos 8 e 32 avos, certo? Então, caninos, vai contar quantos caninos tem. Então, vai colocar o numerador e o denominador, certo? Não esquecer. E coloca o numerador em cima e o denominador embaixo, tá? Embaixo tem assim, pesquisando. Nas receitas culinárias é comum ser usadas frações para determinar a quantidade dos ingredientes. Procurem em sua casa uma receita de uma comida de que você gosta muito e na qual aparecem frações. A maioria das frações tem 1/2 de farinha de trigo, né? 1/3 de maisena. Então, vocês vão procurar uma receita e vocês vão copiar do mesmo jeito da receita. Vocês vão copiar no caderno. Vocês vão tirar o caderno de vocês lá em matemática e vão colocar Natal, o nome, a data de hoje, vão colocar página tal pesquisando. E aí vocês vão procurar uma receita que usem fração, que tenha os termos da fração. Pode ser uma receita em casa, que vocês já tenham, ou vocês podem pesquisar na internet, certo? Vocês podem também pedir a um colega. Na sua casa tem alguma receita que usa os números fracionários? E aí vocês vão fazer, certo? E quando a gente voltar para a sala, a gente vai se reunir para ver o tipo de pesquisa que vocês fizeram trabalhando as frações através de uma receita culinária, certo? Boa tarefa e até a próxima aula.